Olá, pessoal, a aula de hoje é sobre polígonos semelhantes, tá? Quando vocês estudaram lá no sexto ano, vocês aprenderam a ampliar e reduzir figuras. Pelo menos deve ter tido alguma atividade lá atrás sobre isso em algum momento. Nesse processo de homotetia, de transformação da figura, existe uma proporcionalidade, tá? Esses polígonos ou figuras semelhantes têm proporcionalidade em algumas coisas. Vamos ver. Dois polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são iguais, tá? São congruentes, significa que são iguais. E os lados correspondentes proporcionais. Aqui eu tenho exemplo de um par de polígonos semelhantes, tá? Este ângulo C é igual ao C', a abertura do ângulo D é igual ao D', a abertura do ângulo A é igual à abertura do ângulo A', e a abertura do ângulo B é igual à abertura do ângulo B'. O que significa isso? Vamos supor que aqui eu tenha 70 graus. Significa que aqui tem que ser 70 graus, tá bom? E o que significa os lados serem proporcionais, os lados correspondentes? Por exemplo, quem vai ser o correspondente ao lado CD? É o lado na mesma posição, tá? No outro trapézio. Seria o C', D'. Então, 2,4 é proporcional a 3,6. E tem como fazer, como são proporcionais, uma razão de proporção, que seria 2,4 para 3,6. E como todos os lados correspondentes são proporcionais, eles estão na mesma proporção, tá? Já que os polígonos são semelhantes. Significa que essa razão que eu falei é igual a esta razão. 2 está para 3, que vai ser igual a 3,8, está para 5,7, que vai ser igual a 4, está para 6. Até porque, gente, aqui está escrito o que eu acabei de falar, tá? Se você simplificar 4 está para 6, você encontra 2 está para 3. Se você simplificar essa daqui também, essa proporção, você consegue chegar aqui também, se você mexer nessa razão aqui. Todas elas também, se você mexer nessa, você consegue chegar em 2 está para 3. Tá? Outra coisa muito importante, para os polígonos serem semelhantes, não basta apenas ângulos serem iguais ou os lados serem correspondentes. Tem que satisfazer essas duas coisas, tá? E igualando todas as razões, a gente encontra uma constante K chamada de razão de semelhança, tá bom? E aqui tem uma pequena observação que, para quem não lembra, tá? Numa ampliação, a razão dos lados correspondentes é maior do que 1. E numa redução, por exemplo, maior do que 1, 2,7, 3,5, 1,1. E na redução, a razão de semelhança vai ser menor do que 1. Exemplo, 0,7, 0,89, 0,2, desse jeito, tá? E aqui nós temos a aplicação. Quando que se usa essa questão de razão de semelhança, essa questão de polígonos semelhantes? Se usa muito em maquetes, ampliações ou reduções de fotos, tá? Mapas, medições de distâncias, plantas, tá? Plantas baixas, e entre outras questões, tá bom? E aqui eu tenho um exemplo que pede para calcular o valor de x. Tem várias formas de se fazer. Uma delas é encontrar a razão de semelhança, que foi feita aqui, ó. 7,5 está para 3. Se você dividir, vai dar 2,5. E se você fizer 5 dividido por 2, este lado dividido para esse, aqui eu fiz do maior para o menor. Então, tem que sempre fazer do maior para o menor, neste caso. Vai dar o mesmo valor. Nem precisava fazer 2, tá? Porque aqui, como diz que são semelhantes, todos eles têm que dar o mesmo valor. Mas, enfim. Então, x dividido para 5 tem que dar também 2,5, tá? Já que os polígonos aqui, os trapézios são semelhantes. Então, foi escrito aqui, ó, x dividido para 5 igual a 2,5. Para eliminar esse 5, ele vai para lá multiplicando, porque o contrário da divisão é multiplicação. Fazendo a conta dá 12,5 unidades, tá? Agora, a razão entre as medidas de perímetro de polígonos semelhantes, tá? Se dois polígonos são semelhantes, a razão entre as medidas do perímetro, de perímetro desses polígonos é igual à razão de semelhança. O que significa isso? Você não precisa calcular o perímetro para descobrir a razão de semelhança. Se você tem a razão de semelhança de dois lados correspondentes, você já vai saber que também é a razão de semelhança dos
do perímetro, tá bom? Ou de igual forma, se você tem a razão de semelhança dos perímetros, isso já é igual à razão de semelhança de cada lado correspondente, tá? Agora aqui, razão entre as medidas de área do polígono. Já vou traduzir para vocês, tá? A razão entre as medidas da área não é igual à razão de medida de semelhança dos lados, nem igual a dos, no caso, como consequência dos perímetros. A razão entre a medida de semelhança de área vai ser o quadrado, tá, da razão de semelhança, tá? Então, se eu tenho a razão de semelhança igual a, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui, 2/5, essa razão de semelhança. A razão de semelhança da área ia ser o quadrado de 2/5, que ia ser 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. 2 vezes 2 é 4, 5 vezes 5, 25. A razão de semelhança seria 4 25avos. É sempre o quadrado, tá? Bom, gente, esta foi a aula de hoje, tá? Questão de razão de semelhança, polígonos semelhantes. Só para lembrar, para os polígonos serem semelhantes, as razões dos lados correspondentes têm que ser proporcionais, tem que ser tudo igual. Essa proporção, essa razão é a mesma para todos os lados. E os ângulos internos correspondentes são iguais, tá bom? Se você olhar aqui, a abertura é igual. E a razão de semelhança do perímetro é igual à razão de semelhança dos lados correspondentes. E a razão de semelhança de uma área, da área dos polígonos semelhantes, vai ser o quadrado da razão de semelhança dos lados ou perímetro. Um abraço, até a próxima. Continuem seus estudos.